Chegamos assim ao último ponto da nossa agenda, a petição 323/12, da iniciativa de Gilberto Pires Galrinho e outros, que pretendem o reconhecimento da categoria de enfermeiro especialista na carreira especial de enfermagem. Eu informo os senhoras e senhores deputados que o projeto de resolução do Bloco de Esquerda foi retirado. Inscrições para este ponto. Não há inscrições? Os senhores deputados sabem que as inscrições têm que ser feitas antes do ponto e não propriamente depois de começarem as discussões. Portanto, há um dia em que não há mesmo discussão em ponto nenhum, num determinado ponto. Não está ninguém inscrito, nenhuma bancada. Eu chamo a atenção que estão várias pessoas, certamente, que assinaram esta petição aqui presentes e, portanto, chamo os senhores deputados à responsabilidade. Senhora deputada Mercedes Borges, do PSD, faz favor. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me que as minhas primeiras palavras sejam dirigidas aos peticionários aqui presentes, bem como aos 4.483 cidadãos subscritores da petição número 323, que pretendem o reconhecimento da categoria de enfermeiro especialista na carreira especial de enfermagem. O exercício cívico que os peticionários exerceram deve ser realçado, pois reforça o nosso sistema democrático, dando expressão às expectativas e aspirações dos cidadãos. Reconhecemos e relevamos como muito importante o facto dos enfermeiros representarem o maior grupo profissional do Sistema Nacional de Saúde. No âmbito da matéria em questão, importa salientar que o enfermeiro especialista corresponde a um título atribuído pela Ordem dos Enfermeiros e corresponde a competências próprias e com conteúdo funcional específico. A pretensão expressa pelos peticionários resulta do facto de o anterior governo do Partido Socialista, num contexto económico e financeiro muito mais fácil e favorável do que aquele em que temos vivido nos últimos anos, ter decidido em 2009, através do Decreto-Lei nº 247 de 2009, de 22 de setembro, extinguir a categoria de enfermeiro especialista na carreira de enfermagem, passando de 7 categorias para apenas 2 categorias profissionais de enfermagem. Contudo, importa salientar que a legislação existente distingue em termos de conteúdo funcional o enfermeiro do enfermeiro especialista, determinando neste sentido que há um conjunto de funções que apenas podem ser prosseguidas por enfermeiros habilitados com o título de enfermeiro especialista. No que respeita à valorização profissional, pese embora não existir uma remuneração específica para os enfermeiros especialistas, aquela valorização é ainda assim reconhecida nos termos da avaliação de desempenho. Exemplo disso é o facto de o recrutamento para enfermeiro principal exigir a posse desse título, para além da experiência mínima de 5 anos como enfermeiro. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, entendemos a pretensão que os peticionários pretendem alcançar. Contudo, não podemos deixar de realçar que o ordenamento jurídico vigente reconhece a relevância do perfil dos profissionais habilitados com o grau de enfermeiro especialista, prevendo, em matéria de valorização profissional individual, em sede de avaliação de desempenho, uma diferenciação positiva, permitindo ao respectivo titular, nos casos em que este, durante pelo menos 3 anos consecutivos, desenvolva as funções enunciadas nas supracitadas alíneas J a P do número 1 do artigo 9º do Decreto-Lei 248/2009, que por uma única vez e pelo período máximo de 2 anos civis seguidos requeira a atribuição da menção qualitativa imediatamente superior. Concluo já, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, compreendemos as pretensões dos peticionários. Contudo, a situação do país, apesar das melhorias significativas que têm sido alcançadas, é ainda muito exigente,
pelo que não se configura no imediato Tenho que possível concluir, Sra. Deputada, faz incluir favor. no Estatuto Legal da Carreira Especial de Enfermagem uma categoria de enfermeiro especialista. Desejamos que, logo que o contexto económico e financeiro do país permita, seja equacionada a revisão desta situação. Obrigada, Sr. Presidente. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado José Junqueiro, PS. Faz favor. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, os peticionantes pretendem ver reconhecidos através da Assembleia da República a sua reintegração numa carreira especial à qual pertenciam e que, como aqui foi referido, em 2009, por uniformização das carreiras, deixou de ter esse enquadramento. O Ministério da Saúde entende, no entanto, que o facto, ou aliás o que está na legislação, contempla essa distinção. E também percebi pela intervenção da senhora deputada que me antecedeu que falou muito, mas não está disponível o PST para fazer coisíssima nenhuma. Porque o problema que se coloca aqui, e é um problema de fundo que nós devemos considerar, é o facto de estes profissionais terem uma formação exigente que envolve 18 meses a 2 anos, incluindo a dissertação, e que hoje, no esquema funcional dos equipamentos de saúde, podem ser e são requisitados para as funções gerais de enfermagem. Ora, existindo enfermeiros especialistas que podem, com o seu conhecimento e as novas competências, dar um contributo essencial para aquilo que é a qualificação dos cuidados de saúde, é perfeitamente atendível e compreende-se que esta inserção na carreira não seja apenas para reconhecer que eles existem, mas seja para, sob o ponto de vista funcional, serem dedicados àquela especialidade que têm e que pretendem exercer. Por isso, o Partido Socialista, neste contexto, entende considerar como suscetível de análise para um enquadramento global desta pretensão nas carreiras, de modo a que globalmente possam ser aproveitadas estas competências, que aliás têm o apoio da Ordem dos Enfermeiros e esse reconhecimento, sejam aproveitadas estas competências na qualificação dos cuidados de saúde. Assim, e para terminar, Sr. Presidente, queria deixar explícita esta nossa disponibilidade real e de lançar aqui ao PSD e à maioria o repto de então, em sede de comissão, podermos de facto discutir quais são os avanços reais que a maioria, perante a nova situação, que diz a maioria que é uma situação de crescimento económico, para ver se a maioria agora está disponível ou não está disponível a querer reconhecer concretamente aquilo que é a pretensão expressa nesta petição. Tenho dito, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP, para uma intervenção. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começamos, obviamente, por saudar os peticionários, por saudar a Ordem dos Enfermeiros aqui presentes. Aproveitamos também esta oportunidade e porque hoje há uma jornada de luta que está a ser desenvolvida por os enfermeiros portugueses para saudar a grandiosa manifestação de luta que os enfermeiros portugueses aqui hoje desenvolveram. A jornada de luta que resulta também e é o culminar de outras jornadas de luta que os enfermeiros portugueses encetaram de norte a sul do país durante o verão passado. Jornada de luta por melhores condições de trabalho, pela valorização e dignificação da profissão de enfermagem, pelo fim da discriminação salarial, pela contratação de enfermeiros em falta em vários serviços do SNS. A iniciativa agora em discussão traz à colação um dos muitos problemas com que os profissionais de saúde se confrontam. São vários os problemas com que os enfermeiros se confrontam. A situação de precariedade em que se encontram milhares de enfermeiros. São muitos os enfermeiros que continuam a exercer a prestação de serviços em regime de prestação de serviços, os falsos recibos verdes. Eternizam-se as práticas discriminatórias salariais, sendo pagos salários discriminados
continuam a existir no mesmo serviço profissionais pagos de forma diferenciada, porque uns estão em contrato de trabalho em funções públicas e outros estão em contrato individual de trabalho. Há elevada carência de profissionais. Sabemos hoje que faltam perto de 25 mil enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Eis alguns exemplos. 400 enfermeiros faltam na unidade local do Alto Minho, Viana do Castelo. Hospital de Santarém, 170. Hospital de Santa Maria, em Lisboa, 300. Os dados refletem a opção do Governo de não contratar os profissionais em falta e mesmo quando abre concurso é em número muito insuficiente para suprir as necessidades. Ao somar aquilo que nós acabamos de dizer, persistem problemas na carreira da enfermagem. E em termos da carreira da enfermagem, o Governo impôs uma carreira sem ter sido alcançado acordo em aspectos essenciais, como a atribuição salarial. Não equiparou os enfermeiros ou outros técnicos superiores da administração pública com carreiras especiais. Não atendeu à especificidade da sua formação, da qualificação e das competências na área da saúde. Acresce ainda o não cumprimento do instituído no Decreto-Lei número 122 de 2010, o acesso ao enfermeiro principal. Para o PCP, os enfermeiros são cruciais para a prestação de cuidados de saúde aos portugueses. Por isso, defendemos que devem ser erradicados os problemas com que se confrontam os profissionais. Defendemos que se deve valorizar económica, social e profissionalmente os enfermeiros e a sua carreira. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. As primeiras palavras vão naturalmente para a greve e uma saudação especial a todos os enfermeiros que hoje estão em greve, lutando pelo horário de trabalho, que foi aumentado, lutando contra os cortes salariais de que foram vítimas, lutando por carreiras dignas e pela dignificação da sua profissão tão importante para o Serviço Nacional de Saúde, de que são os seus atores principais com outros profissionais. As segundas palavras vão naturalmente para saudar os 4.483 peticionários desta petição. E senhoras e senhores deputados, o argumentário é sempre o mesmo e ouvimos-lo aqui pela parte do PSD. Quando a situação do país estiver melhor, talvez nós demos seguimento a algumas das reivindicações dos trabalhadores. Neste caso concreto, os senhores já deixaram passar uma série de oportunidades que tornam, portanto, que excluem estes profissionais, a começar pelo ingresso na carreira. Os enfermeiros têm um valor remuneratório de ingresso na carreira inferior a outros profissionais com o mesmo grau habilitacional. Pior que isso, e isto é, se ingressarem no contrato de trabalho em funções públicas, porque se forem do contrato individual de trabalho, então já não entram pelos 1.201 euros, mas têm um salário entre 950 e 980 euros. É esta a realidade. Bem, e já não falemos dos enfermeiros mais jovens que são contratados a 6 euros a hora ou a 4 euros a hora por empresas de trabalho temporário para prestar serviço ao lado dos seus colegas. Bem, mas o objeto da petição é claro e tem todo o sentido. Quando, em 2009, se extinguiu a carreira do enfermeiro especialista, havia que criar aqui um quadro de valorização não só remuneratória, mas também profissional. Estamos aqui a perder profissionais altamente qualificados sem lhe dar sequer nenhum incentivo. Portanto, em 2009 há a desregulação clara do exercício profissional e há também a estagnação profissional, é ela associada, logicamente, à estagnação remuneratória. Na nossa perspectiva, é preciso fazer uma discussão séria
com os profissionais e seus representantes. A Ordem dos Enfermeiros deixa clara a sua opinião sobre esta matéria. A nossa opinião é que, de facto, Ordem, sindicato, profissionais, todos e todas, devem discutir seriamente este problema. A existência de enfermeiros especializados é uma realidade. Eles são absolutamente necessários para elevar a qualidade do nosso Serviço Nacional de Saúde. E nessa circunstância o apelo que aqui deixamos é que efetivamente todos se sentem à mesa, obriguem de facto o Ministério da Saúde a reconhecer esta categoria profissional. Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez da Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, do CDS-PP. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começo obviamente por cumprimentar os mais de 4.000 peticionários que assinaram esta petição para a criação da categoria de enfermeiro especialista na carreira especial de enfermagem. E quero ainda cumprimentar especialmente o Sr. Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, o enfermeiro Germano Couto, aqui presente, e permita-me que na sua pessoa, e pese embora qualquer divergência que possamos ter, homenageie todos os profissionais, meus colegas de enfermagem, que se têm empenhado, apesar de muitíssimas dificuldades, para dignificar o nosso sistema de saúde e para dignificar a vida de milhares de cidadãos que ajudam a tratar com outros profissionais de saúde ao longo de muitos dias. Essa homenagem é-lhes devida. Como é sabido, a lei em vigor preconiza que a carreira especial de enfermagem se desenvolva em duas categorias. E na categoria de enfermeiro principal é claramente reconhecida a importância e a relevância das competências conferidas pela atribuição do título de enfermeiro especialista. Do ponto de vista funcional, o título de enfermeiro especialista é indispensável para adquirir o grau de enfermeiro principal e, do ponto de vista do cidadão, do ponto de vista do dia-a-dia, e permitem-me que aqui o assinale, todo o investimento feito na diferenciação dos mais de 13.000 enfermeiros especialistas se traduz em mais-valias diárias para o cidadão. Não entendemos que no atual contexto legal, aliás, enriquecido pelos regulamentos das competências comuns e específicas dos enfermeiros, publicados em 2011, haja uma redução da prática especializada de enfermagem. Reconhecemos, no entanto, que existem problemas e dificuldades. Não as negligenciamos. Essas dificuldades têm que ser corrigidas. No entanto, para nós, não se corrigem neste momento com uma alteração imediata da atual lei, no sentido que é solicitado pelos peticionários. O Governo, e isso é um facto, tem-se preocupado com a reestruturação das carreiras e com a criação da tabela remuneratória única, aliás, para corrigir desigualdades e assimetrias já aqui referidas relativamente àquilo que se tem passado na administração pública. Exatamente. E, portanto, este é um esforço que certamente não pode ser negligenciado. É um esforço que não irá eliminar todas as injustiças, mas que seguramente irá garantir aquilo que é a aspiração e justa reclamação não só dos enfermeiros, mas de todos os funcionários da administração pública. Que seja premiado o mérito, o empenho e o trabalho. Queremos continuar a contar com os enfermeiros portugueses, profissionais de elevada qualidade. E seguramente que continuaremos... Vou concluir, Sr. Presidente. E seguramente que continuaremos a com eles contar, apesar das dificuldades, pois queremos perseguir o objetivo de uma saúde melhor e mais acessível para todos os portugueses. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais inscrições, portanto chegamos ao fim deste ponto e com ele da nossa ordem do dia.